Quem vai comentar sobre o andamento do projeto de lei antifacção é o deputado federal pelo PL de Amazonas, capitão Alberto Neto. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo, capitão. Boa tarde. Boa tarde, Segré. É sempre um prazer estar aqui na Revista Oeste, com os comentários brilhantes, informando a população brasileira um caminho diferente do que a gente está vivendo. Muito obrigado. Qual foi a tua experiência dentro dessa votação que pode marcar um antes e um depois, né, na luta contra as facções? Sim. O projeto chega, criado pelo governo, muito tímido. Tinha pontos no projeto original que chegava até a reduzir a pena para integrante da facção criminosa. Artigo parecido como o Marcília falou do tráfico privilegiado, que eu tenho razão, eu escutei, e que a gente precisa acabar, que é um ponto sensível ao combate às facções, aos traficantes, porque o criminoso ele vai na falha do Estado. E se o Estado é leniente para quem está iniciando a vida criminosa, o que é que eles vão fazer? Vão trazer cada vez pessoas novas para entrar nas facções, porque eles vão passar pouco tempo na cadeia. Mas o projeto relatado pelo capitão Derrite, que ele mudou completamente o projeto, trazendo um endurecimento da pena, algo jamais visto no Código Penal. Nós temos, para líder de facção criminosa, pena chegando a 66 anos. E ele tendo que cumprir até 85% dessa pena. Então imagina, hoje nós temos um grande problema no nosso sistema penal, porque nós temos pouco bandido na cadeia. Essa história da esquerda que as cadeias estão superlotadas é história para boi dormir. Nós temos em torno ali de 360 mil presos para um país super perigoso, para um país de mais de 200 milhões de habitantes. Isso é muito pouco. Por isso que a gente vive uma constante insegurança em cada canto do país, né? Tanto da região norte, a região sul, a região mais rica, a região mais pobre. Há um sentimento de insegurança muito grande, porque os criminosos estão à solta no nosso país. E aí quando você coloca uma restrição para que ele tenha que cumprir a pena até 85%, você passa um recado muito forte ao crime organizado, aos faccionados, que eles vão apodrecer na cadeia se eles entrarem nas facções. Então o projeto avança muito, tem outros pontos do projeto. Por exemplo, o delegado, na hora do inquérito, ele pode sequestrar os bens do líder da facção criminosa. Nós temos ponto que ele acaba com o auxílio reclusão, que é também um grande absurdo. O cara vai preso, assalta, rouba, estupra e o Estado ainda tem que pagar o FGTS dele. É um negócio horroroso. Então, pontos que nós avançamos, acho que esse o início de um marco legal ao combate às facções criminosas. Parabenizar o capitão Derrite, todo o Congresso, a Câmara dos Deputados, na verdade. E a esquerda não decepcionou. A esquerda foi coerente. Votou a favor de bandido. Agora, capitão, eu fiquei perplexo quando eu ouvi o senhor agora que a gente paga FGTS do preço. É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Que serviço é esse? É o serviço de roubar a gente, de assaltar a gente, de sequestrar a gente. Absurdo. O professor Suano tem uma pergunta para o senhor. Capitão, uma boa tarde. Para mim é um prazer, um privilégio poder conversar com o senhor, porque eu sou amazonense também, nascido em Manaus. Professor, que bom. É um grande prazer, uma grande honra. Foi interessante quando o senhor falou desse fundo de garantia que o Estado tem que pagar. Eu lembro que, conversando com um amigo meu, que foi secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, General Goulart, ele falava o constrangimento que ele tinha de muitas vezes fazer determinadas exigências para a Polícia Militar, no caso a Brigada Militar lá no Rio Grande do Sul, quando muitas vezes os benefícios que eram dados para os presos eram maiores do que aquilo que os militares recebiam. Isso é um problema. E dentro desse problema que o senhor falou, eu gostaria de fazer uma pergunta que diz respeito não mais apenas ao PL, esse projeto de lei, mas diz respeito à situação do crime no Amazonas. Provavelmente o senhor é capitão da Polícia Militar, a gente sabe a seriedade da Polícia Militar no Amazonas, e eu gostaria de saber como é que está o avanço do crime organizado no estado do Amazonas, as articulações que ele tem, se é possível o senhor falar sobre isso, e quais são os benefícios, as portas que se abrem para combater melhor o crime organizado diante do PL, tal qual ele está configurado aí. O Amazonas tem sofrido uma pressão das organizações criminosas, assim como todo o Brasil, mas a região norte é um ponto estratégico para as organizações criminosas. Porque lá no nosso estado, ali na tríplice fronteira, ali em Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia, com o Peru, nós estamos ao lado dos maiores produtores de droga do mundo. E, inclusive, já
tem investigações, tem várias reportagens que a gente poderia, em outro momento, se aprofundar, que eles estão construindo até submarinos. É uma tecnologia diferente, criada pela Colômbia, onde eles estão transportando droga ali pelo Rio Solimões e distribuindo para o Brasil e para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não. Os braços das organizações criminosas brasileiras, como o Comando Vermelho e o PCC, já ultrapassaram as nossas fronteiras, são organizações internacionais. Então ele tem pressionado o nosso estado, dominando territórios em vários municípios. Eu estive recentemente no município de Envira, que fica ali fronteira com o Acre, e o Comando Vermelho lá estava atuando já parecido com o Rio de Janeiro, cobrando os comerciantes a taxa, queimando ônibus para poder protestar porque o policial matou um bandido durante um confronto. O norte está sendo dominado e o norte é estratégico por ser essa fronteira para adquirir droga e distribuir para o Brasil e para o mundo inteiro. Então a gente precisa virar os olhos para o norte em relação ao combate às facções criminosas. Eu estive recentemente em Tabatinga e, felizmente, fui fazer a fiscalização nas nossas fronteiras. E lá nós temos, só para que você, professor, é do Amazonas, entende, mas quem não é do Amazonas, para que você entenda, o Amazonas não tem estradas. As nossas estradas são os rios. Nós temos um bloqueio natural que é a floresta. Então, para o traficante ter que passar a droga lá do Peru, da Colômbia, ele tem que vir pelos rios, não tem outro caminho, senão o caminho é inviável ter que transportar essa droga por toda a floresta. Então nós precisamos de bases flutuantes, e nós temos uma base da Polícia Federal chamada Base Anzol, que já no passado fez grandes apreensões e que hoje fui fazer uma visita e está completamente desativada. Nós temos um governo federal que investe quase nada em segurança pública. Na verdade, ele investe muito em Facebook, em propaganda, tentando criar narrativas. Estão investindo milhões, mas em segurança pública o investimento é pífio e as nossas fronteiras abandonadas, a droga passando com facilidade, fortalecendo essas organizações criminosas. Tenho certeza, a operação que teve do carbono oculto aí em São Paulo, na Faria Lima, se fizesse no município de Tabatinga, em vários municípios de Manaus, ia encontrar a mesma situação. Sistemas financeiros, indústrias, empresas, políticos envolvidos em toda essa teia dessa organização criminosa que está muito sofisticada. Capitão, a deputada estadual pelo PL de São Paulo, Fabiana Bolsonaro, tem uma pergunta também. Tudo bem, capitão? Eu gostaria de perguntar sobre esse projeto. Eu quero saber o que, na realidade, vai dificultar na vida do bandido, na vida do traficante. Você teria essa resposta para a gente? Sim. Deputada, primeiro é uma pena dura, porque hoje um faccionado desse, ele passa muito pouco tempo na cadeia. Caso ele fique preso, ele vai passar ali um ano e meio e logo ele vai estar nas ruas cometendo os mesmos crimes ou crimes até piores. Então, um endurecimento de pena que varia a média de 20 a 40 anos, e se for líder da facção, chegando a 66 anos, e um cumprimento de 85% da pena para progredir do regime. Há uma leniência muito grande no nosso Código Penal, porque nós temos uma progressão de regime. Nós temos o regime fechado, o semiaberto, depois para o regime aberto, e na maioria dos estados, o semiaberto ele coloca uma tornozeleira eletrônica. Então, você vai ver vários pontos em São Paulo, pessoas com a tornozeleira eletrônica e tendo uma vida normal. Na verdade, eles continuam a vida criminosa no semiaberto. Então, eles passam muito pouco tempo no regime fechado. Foi minha fala inicial. E esse projeto vem combater isso. Vem combater que ele vai passar muito mais tempo na cadeia. Ele vai sentir, na verdade, o peso do Estado a partir na aprovação desse projeto, no momento que o juiz der uma pena dura de 30, de 40, no caso de liderança, que vai cumprir também nesse ponto agora, já vai direto para o sistema federal. O advogado, na hora do parlatório, as conversas vão ser gravadas para que o líder da facção não dê as ordens por meio de advogados para o restante da facção criminosa, da organização criminosa. Então tem vários pontos aqui, o sequestro de bens com mais facilidades. Então tem vários pontos aqui que vão ajudar o Estado. Agora, isso tudo só vai funcionar se o Estado quiser.
tiver investimento. Nós precisamos ter um aumento de efetivo, valorização do policial, nós temos que investimento em inteligência, integração das polícias, para que a gente tenha um esforço realmente concentrado para combater essas organizações que estão fortes, sofisticadas, poderosas, e tanto que eu fiz até uma emenda que, para mim, essas facções já ultrapassaram uma questão de máfia, de organização, de tráfico de drogas em si. Não, eles já estão enfrentando o Estado, arma de guerra, fuzil, são drones, tem braços internacionais. No meu entender, na minha experiência, o terror que eles causam em todo o nosso país é caso de terrorismo. E aí a ajuda internacional é fundamental para que a gente possa exterminar essas organizações criminosas. Deputado, o André Marcília tem uma pergunta para o senhor. Capitão Alberto Neto, prazer falar contigo, boa tarde, seja bem-vindo. E a minha pergunta é a seguinte, deputado, a gente sabe que depois que há uma aprovação na Câmara, né, vai para o Senado o projeto, né, e muitas vezes ele vai para o Senado já com algum tipo de acordo, do Senado não interferir, não mexer no projeto, deixar ele seguir. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Ou é uma caixa de surpresas agora esse projeto no Senado, e o Senado pode inclusive piorar ou tirar os benefícios que foram colocados depois que o projeto veio do governo? E a minha segunda questão é se existe algum antídoto, o senhor acredita que exista algum antídoto nesse projeto para impedir que amanhã o STF comece a chamar pipoqueiro junto de velhinha de facção criminosa e aplicar essa lei, ou pessoas que se reúnem em redes sociais como faccionados? É possível, existe algum antídoto ao STF dentro do projeto para que eles não pervertam também esse projeto? Olha, eu não tenho como... Primeiro falar do Senado Federal, é importantíssimo. O Senado tem dialogado muito pouco com a Câmara dos Deputados, né? Isso é notório para quem acompanha os bastidores da política. Agora, a sensação que eu tenho é que eles não vão retroceder, porque a sociedade aprova o endurecimento da pena. Só a gente lembrar que logo depois daquela operação do Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa e 80% da favela onde aconteceu aquela operação aplaudiu a polícia, foi favorável àquela operação. Ninguém quer viver sob o domínio, sob o jugo de organização criminosa. Então, eu acho muito difícil eles reduzirem a pena, por exemplo. Mas caso isso aconteça, como o projeto é originário da Câmara, se tiver modificações, o projeto volta para a Câmara dos Deputados, e pela votação que nós tivemos ontem, nós temos a maioria esmagadora para aprovar o projeto de acordo com o relatório do capitão Derrite. Então, eu acho que nós vamos avançar sim. Eu acho que o Senado vai fazer algumas alterações, não tenho dúvida. Espero que para melhor, que consiga identificar algumas falhas no projeto e aperfeiçoar. Mas se tiver modificações no cerne do projeto, na questão do endurecimento da pena, da questão do líder de facção ter que cumprir 85% no regime fechado, ir direto para o presídio federal, essas modificações, se tiverem modificações nesse sentido, o projeto vai voltar para a Câmara e nós vamos fazer os ajustes necessários para o combate às organizações criminosas. Em relação à Suprema Corte, nós vivemos um momento terrível no nosso país. A gente vive sob uma ditadura da toga. Eu vejo meus colegas parlamentares medindo as palavras hoje, sabendo que nós vamos enfrentar uma eleição daqui a pouco e vai ter retaliação dos ministros, porque há um temor muito grande deles, da Suprema Corte, que se a direita tem o Senado, tem a maioria do Senado, muitos que estão ali serão impeachmentados. Inclusive, eu estou concorrendo, sou pré-candidato ao Senado pelo estado do Amazonas, com essa missão de colocar a justiça no lugar dela, de cumprir a lei, de cumprir a Constituição, não de virar ator político. Hoje, a Suprema Corte virou um órgão político. E aí, de acordo com quem está no poder, ele vai servindo aos interesses de um ditador.
Isso é perigosíssimo para a democracia. É o que está acontecendo hoje. Então, você olhar o que aconteceu no 8 de janeiro, um pipoqueiro, uma pessoa com a Bíblia na mão, ou alguém que mesmo que, vamos supor, até que quebrou realmente lá o relógio, por exemplo, tem que ser pago pelo crime de dano, pela invasão, pelo que está de acordo com o nosso Código Penal. Não criar toda uma narrativa de golpe de Estado, como se tivesse tanques nas ruas, tivesse uma milícia lutando contra as forças do Estado, que longe disso, né? Se você perguntar para a população que não tem paixões políticas e olhar aquela cena, olhar uma cena de vandalismo, longe de ser uma tentativa de golpe. Mas no projeto, eu acho muito difícil isso acontecer, porque nós estamos falando aqui de organizações criminosas, nós estamos tipificando barricadas que são criadas, domínios de cidades. Então, tem uma tipificação em cada projeto. Mas, a cabeça do Alexandre de Moraes, pelo que ele tem uma criatividade para o mal que acho que jamais vista na história. Tudo pode acontecer. Deputado, para despedir o senhor e obrigado pelo seu tempo e a sua participação, tem aqui Emerson Soeiro, da nossa audiência, que disse: esse é meu futuro governador do estado da Amazônia. Você vai para governador ou para senador? Secretário, Bolsonaro me convocou para disputar o Senado no estado do Amazonas. A gente tem essa missão nacional de fazer mais de 50%, tem mais de 50% do Senado Federal. Então, eu estou dentro dessa missão nacional. É lógico que eu sonho um dia em ser governador do estado, mas eu sinto que o país me chama para essa missão. Fui chamado para essa missão e nós vamos trabalhar para tornar o nosso país um país mais justo para todos, sem perseguição política, uma democracia de verdade. Você pode ser de esquerda e não vai ser perseguido por isso, você pode ser de direita e não vai ser perseguido, vai ser respeitado. E é assim que nós sonhamos com o nosso país, que nós vivemos isso na época do Bolsonaro, ninguém foi perseguido, a esquerda não foi perseguida durante o seu governo. E agora o governo que não é do amor, é de muito ódio, quer se vingar os 580 dias que o Lula passou na prisão, com muito ódio, com muito rancor. E só que quem está sofrendo não é só a direita, quem está sofrendo é um país inteiro. Claro. Deputado, muito obrigado. Até a próxima. Me contou um passarinho que teremos o senhor aqui presencialmente no mês de dezembro. Então esperamos ansiosos pela sua companhia. Logo, logo vamos estar aí. Muito obrigado. Obrigado.